Estamos ao vivo. Boa tarde a todos. Fico muito feliz aqui de estar apresentando mais uma live aqui pelo CRC Ceará. Lembrando que essa live ela vai ficar gravada, vai ficar no YouTube do CRC Ceará, né, para futuras verificações aí por todo esse período aí do Refis Municipal. E vou me apresentar para vocês. Eu sou Sabrina Cavalcante, diretora técnica da Controller, convidada aqui do CRC Ceará para mediar essa live aqui junto com vocês. E nós vamos fazer agora o convite, está entrando agora o nosso Gomes, né? Franzé Gomes, que é o nosso, ele é auditor da Receita Municipal do município de Fortaleza. E aí a gente está convidando ele agora para entrar. Boa tarde a todos. Vai falar aqui, né, do pacote de benefícios municipais do município de Fortaleza. E entrando aqui com a gente, né? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Dispensa a apresentação. Todos vocês aí que estão nos ouvindo já sabem que é o Gomes, auditor municipal, né? Do município de Fortaleza, de tributos municipais, o cara do ISS, né? Ele sabe tudo aí da Lei 116 e todas as outras leis e decretos que saíram após a 116, e ele está aqui com a gente hoje, né, para trazer para a gente todas essas informações do pacote de benefício municipal. Então, boa tarde, Gomes, a palavra é sua. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, né? Aos caríssimos contadores, né? Colegas, né? Que além da minha formação em Direito, também originariamente sou formado em Contabilidade, né? Grande maioria já me conhece, já estivemos em diversos cursos no CRC, nas faculdades, nas pós. Familiarizados, né? Pois é, então é uma satisfação a gente estar aqui para procurar esclarecer as dúvidas de vocês acerca desse pacote de benefícios fiscais que o município de Fortaleza lançou, né? E que ainda está em vigência, especialmente o Refis agora, mas ele compreende outros benefícios, como teve aí a suspensão e prorrogação de prazo, de cumprimento de obrigações acessórias, que obrigações tributárias de um modo geral, até o prazo para pagamento do IPTU com desconto foi prorrogado, né? No tocante a esses 60 dias, eles expirou na segunda-feira, né? Mas ainda tem, no caso aí, o IPTU, que foi prorrogado o vencimento com desconto, ainda vai agora até o 5º dia útil de junho, né? Até no último dia para pagamento da cota única com desconto. Mas, como eu disse, ele é bem amplo, ele compreende, além dessa questão dos prazos que foi suspendido, principalmente em razão das limitações de deslocamento, em razão das restrições que foram impostas aí pelo governo do estado para combate aí da pandemia. A gente, dentro dessa linha, dessa dificuldade que a gente sabe que todos estão passando desde o ano passado, com impedimento do exercício de atividades econômicas e profissionais, a gente procurou ver uma maneira de aliviar o caixa das empresas, que pudesse elas resolver as suas demandas de pagamentos atuais e tivesse uma folga aí em algumas coisas que elas não puderam pagar, por exemplo, aí entrou o Refis, e para aliviar imediatamente a gente colocou a moratória fiscal do ISS, né? A moratória fiscal do ISS é específico para alguns setores, que prestam serviço e é exclusivamente para esse imposto. É um benefício que é automático, nós tivemos o cuidado de automatizar o processo. Então, por exemplo, aquelas empresas que emitirem nota numa atividade que está alcançada pela moratória, a gente automaticamente já prorroga o vencimento do ISS daquela nota para 3 meses para frente. Então, isso ocorreu com a competência março, a competência abril e a competência maio, que está sendo finalizada agora nesse final de semana. E o Refis, que é a possibilidade que foi
dada aquelas pessoas que estão com débitos com o município de fatos geradores que ocorreram até o dia 31 de dezembro de 2020, tem a oportunidade aí de pagar esse débito com desconto de até 100%, no caso de pagamento à vista, dentro deste mês, ou seja, até segunda-feira, quem emitir seu DAN e pagar dentro desse vencimento, vai ter aí 100% de desconto nos acréscimos moratórios. E é um desconto bem significativo, viu? Porque ele, além dos acréscimos moratórios, ele também dispensa os encargos da Procuradoria nos casos de cobrança judicial ou dos débitos já inscritos em dívida. A situação, eu ontem, aliás, na quarta, quando a gente iniciou a live, infelizmente não pôde continuar, né? Problemas técnicos. Eu mencionei um caso de mais de R$ 6.000 que a pessoa vai pagar apenas R$ 1.500 e poucos à vista. Então, um desconto bem significativo. Tá? Então, de um modo geral, são esses benefícios que estão dentro do pacote, né, de auxílio fiscal. O município denominou de socorro fiscal, inclusive tem até um site específico só com os benefícios desse pacote, com os links lá para os diversos locais onde a pessoa tem débito com o município, né? Então, de um modo geral, é isso. Estou aqui à disposição para o esclarecimento das dúvidas que vocês tiverem. A Sabrina, acho que ela está com algumas demandas, algumas questões já colocadas, mas, ao final, quem tiver alguma dúvida que não foi esclarecida, fique à vontade. Perfeito, é isso mesmo, Gomes. Eu tive uma pergunta hoje de um cliente que ele perguntou o seguinte: ele tem um débito que já saiu da Secretaria de Finanças, eu não sei se você chegou a ver alguma situação dessa forma. Não está na CEFIN, teoricamente estaria na dívida ativa, na PGM, mas também não está na PGM. Uhum. E aí ele estava tentando emitir a guia para pagar à vista até agora, dia 31 de maio. Você já viu alguma situação dessa, Gomes? É alguma questão de sistema? Sim, nós temos essas situações porque há um delay entre o envio do débito para a Procuradoria inscrever na dívida ativa e a inscrição na dívida ativa. Então, quando a gente envia para lá, já fica registrado no nosso sistema que está na PGM, mas só aparece no sistema da Procuradoria quando ela faz a inscrição do débito na dívida ativa. Nesses casos, a própria lei do Refis, a Lei 11.100, de 6 de abril de 2021, ela já estabeleceu lá que esses débitos consideram-se inscritos na dívida ativa. O que é que o contribuinte deve fazer com uma situação dessa? Eu procurei emitir lá o DAN para pagar, ou fazer o parcelamento, o débito não está na CEFIN e nem está na PGM. Nesse caso, ele deve entrar no site da PGM e lá ele tem um balcão de atendimento virtual. Ao colocar essa situação, as pessoas que estão atendendo irão fazer o registro desse valor na dívida ativa e a partir dali já libera para ele emitir o DAN ou fazer o parcelamento para quitar aquele débito. Tá? Entendi. Então está sendo operacionalizado dessa forma esse problema aí que o débito ainda está no trânsito aí entre CEFIN e PGM. Perfeito. E Gomes, também teve alguns questionamentos, né? Alguns clientes aqui, contadores também nos perguntando a questão de débitos já teoricamente prescritos, mas que ainda aparecem lá para ser emitido, como se não tivesse havido a prescrição. Sobre isso, você tem algum conhecimento dessa questão dos débitos já prescritos, mas que estão aparecendo? Bom, com relação à questão da prescrição, tem situações que não é o mero decurso de prazo, né? A gente sabe que a prescrição é contada em 5 anos da data da constituição definitiva do crédito, mas existem situações que interrompem a prescrição. E às vezes as pessoas, esse débito já tem mais de 5 anos, está prescrito. A resposta é depende. Houve algum parcelamento? Ele foi ajuizado a cobrança? Houve alguma cobrança dele? Ele foi protestado? Então tudo isso interrompe a prescrição. Então, por exemplo, tem situações que você tem débito ainda de 2000 e pouco, do início ainda da década passada. Porque esse débito está em cobrança judicial, houve parcelamento, e aí quando interrompe a prescrição, o prazo prescricional zera
e volta a ser contado do zero a partir daquele momento em que aquela condição que interrompeu deixou de existir. Então, por exemplo, a pessoa devia um crédito tributário lá de 2010 e nas vias de extinguir ele fez um parcelamento. Passou 4 anos pagando parcelamento e depois não quitou o parcelamento. Então, quando ele deixou de quitar, é que o prazo prescricional volta a contar novamente. Então, aí você teve 5, mais 4, 9, vai ter mais 5 anos para frente. Ou seja, é muito relativo essa questão do prazo prescricional. Tem que analisar caso a caso, né? Então, por isso que pode existir alguma situação que pretensamente as pessoas acham que não deveria mais existir o débito, mas não é bem assim. Não é simplesmente passou 5 anos, não existe mais o débito, né? Entendi. Você acha que tem algum lugar que a pessoa possa fazer uma pesquisa, um contato até com a própria Cefin ou PGM, algum e-mail, que possa ser feito esse tipo de pesquisa? Bom, primeiramente, dentro do SFI, as pessoas que são credenciadas lá, ela tem acesso a seus débitos vinculados a ela, né? Então, por exemplo, no caso do IPTU, você colocou lá, vai aparecer lá as suas inscrições imobiliárias de que você é proprietário. Se você for sócio, dirigente de pessoa jurídica, pode consultar também os da pessoa jurídica e lá vai ter uma consulta de todos os débitos que a pessoa tem. Aí, nessa situação específica, eu tenho um débito que eu acho que já está prescrito. Não houve parcelamento, não houve execução fiscal, não houve protesto, não houve nenhuma das condições que o CTN coloca para interromper a prescrição. Então, nesse caso, ele realmente está prescrito. Então, você deve, nesse caso, por exemplo, se o débito ainda está na Cefin, entrar no site do Fale com a Cefin, colocar lá a sua inscrição, explicar o caso lá, e a gente está disponibilizando, a gente quer ver se a gente coloca isso na próxima semana já em produção, também um atendimento atendimento virtual com videoconferência, que hoje é o que a Cefin chama de a PGM chama de balcão virtual. A gente vai colocar uma ferramenta também desse jeito. Você ser atendido lá no balcão da Cefin, você vai ser atendido no balcão só que virtual. O servidor vai estar do outro lado, lá ou na Cefin, ou conforme a idade dele, no domicílio dele, né, lhe atendendo à distância. Então, a gente vai disponibilizar isso também. Mas hoje a gente tem o Fale com a Cefin, a gente tem uma linha de telefone que está disponibilizada também só para isso. No site da Cefin, na parte de banner, tem lá 6 números de telefone que a gente criou e disponibilizou só para atender o contribuinte agora nesse período, né? E, além disso, a gente está criando também esse atendimento por teleconferência. A ferramenta já está desenvolvida, está só na questão mesmo de infraestrutura para colocar em produção. Então, a gente quer resolver isso no máximo da próxima semana para já disponibilizar mais esse canal de atendimento para o contribuinte. Excelente, porque ajuda muito ao contador que está, né? Porque, na verdade, quem faz toda essa operacionalização não é o contribuinte, é o contador. Quando o contador tem esse contato direto com o fisco, né, esses detalhes, isso ajuda muito. Isso é excelente, viu? Agora, deixa eu te perguntar mais uma coisa aqui, Gomes. A questão dos débitos, né? Você falou todos os débitos não prescritos e o vencimento desses débitos até 31 de dezembro de 2020. E aí eu queria só que tu enfatizasse, né? O que é benefício até 31 de dezembro de 2020 e a diferença do benefício que foi dado para 2021, que é uma dúvida bem... o pessoal está sempre confundindo esses dois benefícios. Queria que você falasse um pouquinho mais. Ótimo. Vamos lá. O refis, ele compreende todas as dívidas que alguém tenha com o município. Seja essa dívida de origem tributária ou não tributária. Tributária é aquela que decorre dos tributos e os acréscimos moratórios, multas por descumprimento de obrigação tributária, é de origem tributária. Ah, mas eu tenho uma dívida, por exemplo, de uma multa de trânsito, é não tributária. Eu tenho uma dúvida de um auto de infração que foi aplicado pelo município, por alguma questão de infringência à legislação urbanística, ambiental e sanitária, é não tributária. Então, todos esses débitos estão abrangidos pelo refis, desde que o fato gerador tenha ocorrido até o dia 31 de dezembro de 2020.
E aí inclui-se também, independe também da situação do débito. Se o débito ainda está na CEFIN, está em Constituição, está em discussão no contencioso, lá a Sabrina está com recurso para analisar, mas eu vou desistir desse recurso e vou pagar, vou parcelar. Então, ele também pode fazer isso. Está em cobrança judicial, ele também pode fazer a inclusão dele no refis. Eu preciso ir lá na justiça para pedir para fazer o parcelamento? Eu preciso ir no contencioso para pedir o parcelamento? Não. É simplesmente uma decisão sua. Eu quero tirar o documento de arrecadação, eu quero fazer o parcelamento, você faz o parcelamento e, como consequência, o processo judicial ou o processo administrativo será extinto posteriormente após a sua quitação do débito. Tá certo? Então, é uma abrangência para todos os débitos de natureza tributária e não tributária, independente da situação em que eles estejam. Já a moratória fiscal, relativamente apenas ao ISS, essa é para as competências março, abril e maio de 2021, ou seja, situação presente. Os contribuintes agora estão nesse momento, principalmente em razão desse período aí que a gente teve de suspensão de atividades, as pessoas diminuíram o faturamento, diminuir a entrada de recurso, então foi dado mais 3 meses para as pessoas pagarem o ISS dessas competências e ainda possibilitando de lá na frente ele pagar em 3 parcelas. Por exemplo, a competência máxima que ele vai pagar lá em julho, ele teria que desembolsar a competência máxima, mas a competência de junho, que também vence em julho. Então, isso iria onerar. Foi o que a gente fez. Não, a gente vai dilatar o prazo para pagamento e permitir que ele pague esse valor de forma parcelada. Então, esse é para o ISS de contribuintes não optantes do Simples Nacional. Porque os optantes pelo Simples Nacional, o município não tem a gestão desse crédito. Ele é declarado via PGDAS e a Receita Federal que faz a gestão. E aí, diante da impossibilidade de alcance dessas pessoas que optaram pelo Simples Nacional, o município demandou, junto ao comitê gestor, que também concedesse uma moratória lá, e o que de fato fez. Então, o comitê gestor também, e aí é mais abrangente, porque ele pega qualquer atividade que optar pelo Simples Nacional. Então, da mesma forma que o município fez para algumas atividades, para quem não opta pelo Simples, o comitê gestor fez para todas as atividades que optaram pelo Simples, compreendendo aí todos os débitos, inclusive o ISS, o ICMS e os tributos federais que são devidos no mesmo documento de arrecadação, né, que também eles terão esses 3 meses para pagar o débito relativamente a março, abril e maio. Certo? Sendo que lá o parcelamento é só em 2 vezes. O do município é melhor, que é só em até 3 vezes. Né? Tem essa diferença. Então, de um modo geral, são esses os benefícios que estão vigentes e à disposição aí dos cidadãos contribuintes de Fortaleza. Perfeito. A gente começou essa live às 13h30, né? Vamos até às 4h30. E aí, antes de terminar, a gente vai dar um tempinho também para você, para a gente aqui fazer as respostas aqui de alguns dos ouvintes aqui que vão nos perguntar. Mas eu queria que você falasse também, Gomes, da questão dos prazos de adesão, né? Até 31 de maio agora, a gente tem 100% do desconto de multas e juros à vista. Quais são esses outros prazos? Se passar do dia 31 de maio, o que é que a gente ainda tem de benefício? Então, vamos lá. Então, né, o refis ele compreende benefício para pagamento à vista e para pagamento parcelado. Nos pagamentos à vista, o desconto ele é regressivo conforme o mês que ele tenha optado, que ele tenha feito a opção pelo pagamento à vista. Então, se ele realizar a opção pelo pagamento à vista agora, no mês de maio, que vai até segunda-feira, ele ainda pode fazer isso, de hoje até segunda-feira, que ainda não fez, o desconto será de 100%. Então, o primeiro mês do refis, esse refis tem uma janela de 3 meses, março, abril, maio, junho e julho, e conforme vai passando o mês, o desconto vai diminuindo. Então, quando for no próximo mês, mês de junho, o desconto cai para 95%, e no último mês, julho, o desconto cai para 90%. Isso no caso de pagamento à vista. Eu quero pagar parcelado, eu não tenho condição de pagar parcelado meus débitos de origem tributária.
Aí, nesse caso, o desconto independe do mês. O desconto é relativamente à quantidade de parcela que a pessoa opta por parcelar. Então, se ela quiser parcelar em 3 parcelas, ele tem 80% de desconto. Se ele quiser parcelar em 5, ele tem 70%. Ah, eu não tenho condição de parcelar em 5, quero parcelar em 10, 60, e assim vai caindo até chegar a 30% de desconto no parcelamento, caso ele opte por parcelar em até 30 parcelas. Tá? Perfeito. Isso é Então, muito bom. esses são os benefícios que são compreendidos pelo Refis Covid. Aí, mais um detalhe. Eu tenho um débito que eu já parcelei. Eu posso reparcelar? Sim. A lei prevê que, nos casos de parcelamento já realizado, por exemplo, você fez um parcelamento normal, sem desconto nenhum, simplesmente optou por fazer aquele pagamento do crédito de forma parcelada, você pode quitar aquele parcelamento com os descontos de pagamento à vista, posso reparcelar nas condições do refis, certo? Isso só tem uma limitação que vai ser nas quantidades de parcelas que faltam, né? Para a pessoa quitar. E mesmo que ele tenha feito o parcelamento pelo refis, agora, digamos que ele agora no mês de maio ele decidiu, não tenho condição de pagar à vista, eu vou parcelar. Mas lá no mês de julho apareceu um dinheiro, ele pode quitar aquele parcelamento com desconto de pagamento à vista no mês de julho. Tá certo? Então, é para os parcelamentos pretérito, assim como os parcelamentos que ele fizer hoje, a qualquer momento que ele quiser quitar dentro da janela do refis, que é de 3 meses, que vai até o último dia útil de julho, ele pode fazer essa quitação com os mesmos benefícios do refis. Excelente. A gente estava com muitos clientes, assim, muito na dúvida, né? Eu não vou ter dinheiro até o dia 31 de maio, vou perder os benefícios do parcelamento. Mas muito importante você colocar que os benefícios do parcelamento tem esses 3 meses para poder ser feito, né? Quem Isso. não vai perder o dia 31 de maio, perdeu o direito ao parcelamento. Pode parcelar em junho e julho com o mesmo benefício do parcelamento. Isso é muito importante. E mesmo assim, ele fez o parcelamento, mas ele quiser lá na frente, no mês de julho, quitar, ele ainda terá a possibilidade de fazer o pagamento à vista do débito total, com os descontos do pagamento à vista. Perfeito. E Gomes, eu queria falar que você falasse um pouquinho da operacionalização da parte do parcelamento. Porque para a emissão da guia à vista, basta entrar lá, né, no site, você já emite a guia para pagamento à vista, já sai com desconto. Você não precisa fazer nenhum trâmite especial. E para fazer o parcelamento, qual é o caminho? Bom, no hot site que a gente disponibilizou, que é cefim.fortaleza.ce.gov.br/socorro fiscal, lá tem os links para todo tipo de débito que você tiver. Se ele está junto à Cefim, ele encaminha você para o site da Cefim para emissão da guia. Se ele estiver na PGM, ele encaminha para o site da PGM. Agora você não quer pagar à vista. O pagamento à vista é automático. Basta tirar o documento de arrecadação. No caso das empresas, basta ir lá no sistema ISS Fortaleza e emitir o DAN do ISS da competência que ele quer pagar à vista. Já sai com desconto de 100% agora nesse mês. No próximo mês, 95%, no outro mês, 90%. Agora, se ele quiser parcelar, existe, na verdade, 3 caminhos. O débito está na PGM. Ele entra dentro do site da PGM e lá você tem a opção de pagar à vista ou parcelado. Lá ele faz o parcelamento e tira. Meu débito ainda não está inscrito na PGM nem na Cefim, aquela primeira pergunta que foi feita. Então, ele entra em contato com o balcão de atendimento, lá tem lá as opções, lá você clicou lá, vai para um atendente, ele vai inscrever o seu débito e você pode parcelar. Agora, nos débitos junto à Cefim, a gente está trabalhando para colocar o máximo possível de débito para parcelamento pelo próprio contribuinte na internet. Então, a gente está disponibilizando, no caso da Cefim, dentro do portal E-Cefim. Aqui, no caso desse hot site que eu mencionei, ele tem o link do portal do E-Cefim, se você quiser parcelar. Ou no próprio site da Cefim, é só clicar lá na opção E-Cefim que ele abre lá. O E-Cefim é necessário que você esteja previamente credenciado. Existe uma autenticidade da pessoa que vai acessar e, a partir daí, ele vai poder ver seus dados, seus débitos, né? Consultar as empresas que ele é sócio, né? Ver os vínculos que ele tem
com os cadastros da CEFIM, assim como pagar, tirar documento e fazer o parcelamento. Lá no site tem a opção de parcelamento e de reparcelamento dentro do SFI. O que está disponível para parcelar lá dentro hoje? IPTU, ISS autônomo, ITBI, os permissionários de box nos mercados públicos ou em bancas de revista, nas praças, em logradouros públicos, também pode fazer isso por lá. E a gente está trabalhando para disponibilizar o ISS Empresa num curto espaço de tempo lá dentro também, para fazer parcelamento lá dentro. Então, hoje, acabaram de me informar aqui, antes da live, que tinha sido concluído o desenvolvimento, já foi colocado para homologação. Então, eu acredito que na próxima semana a gente já esteja disponibilizando o parcelamento do ISS de empresa lá dentro do SFI também. Então, de um modo geral, os débitos da CEFIM vão para dentro dessa plataforma, que é uma espécie de portal de atendimento do contribuinte, né? A exemplo do ECAC da Receita Federal, onde ele vai poder fazer o parcelamento por lá. Aí o contador está entrando lá no SFI, alguns já têm o cadastro, aí eu quero parcelar o débito da empresa tal, que está pedindo para fazer o parcelamento para ele. Bom, para fazer o parcelamento dessa empresa, ou você é o representante legal, ou o titular, no caso do microempreendedor, para poder estar credenciado e fazer lá. Então, se você é um procurador, o mandatário dele, nós ainda não temos essa condição de permitir que um terceiro faça parcelamento por outro. Estamos trabalhando para isso. A gente quer um sistema de procuração, onde o empresário dê procuração para o contador e, a partir daí, ele possa acessar os débitos dele, como ocorre na Receita Federal. Mas, por enquanto, é só parcelamento de débitos próprios ou de pessoa jurídica na qual eu sou representante legal. Sugestão: cadastre o representante legal, né? E você, junto com ele, faz lá esse parcelamento e depois passa a senha para ele. Mas, no segundo momento, a gente vai disponibilizar também para os contadores poderem fazer parcelamento de terceiro, demandar coisas de terceiro, se houver uma procuração para eles nesse sentido. Então, essa é a plataforma de parcelamento do SFI. Mas existem débitos que não são parcelados por lá? A resposta é sim. Nós temos um sistema muito antigo dentro da Secretaria de Finanças, uma linguagem muito antiga, que ainda temos alguns débitos que estão dentro desse sistema, que não foram migrados para a plataforma mais moderna, e essa ferramenta nós ainda não temos condição de disponibilizar o parcelamento lá dentro. Nesse caso, por exemplo, eu tenho um auto de infração, é um exemplo. Eu quero pagar à vista ou parcelar um auto de infração. Você vai ter que entrar em contato com a SFI, manda lá pelo Fale com a SFI, que as pessoas lá dentro, a gente tem toda uma retaguarda de pessoas só esperando isso, onde eles vão pegar a documentação, ver quem é que está pedindo, faz o parcelamento, já devolve lá o termo de confissão e o documento para que ele pague à vista ou a primeira parcela desse parcelamento. Então, esses débitos antigos, e no Hot Site tem lá uma data, até tal data, você clica aqui, ele direciona para o Fale com a CEFIM ou direciona para o SFI, tá certo? Então, de um modo geral, são essas as plataformas que estão disponíveis, débito na PGM, débito na CEFIM, são essas condições que a gente está disponibilizando. Então, vai ficar pouquíssimas coisas. Só para vocês terem uma ideia, é em torno de 15% só dos débitos que não são possíveis parcelar por dentro do SFI, tá? Que são esses do sistema antigo que precisa ser feito lá dentro. Para você ter uma ideia, o sistema é tão arcaico que a impressão dos documentos só sai numa impressora interna da CEFI. Não dá nem para a pessoa fazer de casa. Tem que estar lá dentro para fazer esse parcelamento. Mas aí a gente, sabendo dessa situação, a gente preparou uma equipe para atender a esse pessoal que está internamente. Muito E aí, bom. só para complementar as plataformas, eu tenho uma multa de trânsito para pagar ou para parcelar, ou eu tenho um auto de infração que foi aplicado pela GFIS. Nesse caso, lá no Hot Site, ele tem um canal de acesso com a MC e o canal de acesso com a GFIS. Lá, infelizmente, a estrutura deles é um pouco precária, eles não têm ferramenta online para você realizar o pagamento. Mas tem os contatos aqui no Fale com a MC, Fale com a GFIS para permitir o pagamento e o parcelamento por lá. Então, de um modo geral, são essas as plataformas de atendimento do contribuinte. Perfeito.
Você falou aí sobre o pagamento também de autos de infração como defesa do contencioso, né? Atualmente eu sou representante do contribuinte pelo CRC Ceará, no contencioso administrativo tributário, né, da Secretaria de Finanças, com muito orgulho, né, na gestão desde o ano passado. E a gente vê lá que existem muitos autos de infração ainda, né, sendo defendidos, ainda sendo julgados lá no contencioso. Então, os advogados, né, que verifiquem, vamos dizer assim, que tem pouca possibilidade de ganho, né, dessa situação, seria muito importante procurar, né, o contador da empresa para que ele pudesse fazer esses parcelamentos ou mesmo o pagamento à vista para ter esse desconto e não seguir com esse contencioso, né? No caso de não ter possibilidade de ganho, não é isso? Uhum, isso. Perfeito. Então, no caso dos autos de infração, assim como as ações judiciais, também, os débitos que estão em discussão judicial, também é possível que você faça o pagamento à vista ou parcelamento. E aí a ação, por consequência, será extinta com o parcelamento ou com, no caso de parcelamento, após a quitação, ou no pagamento à vista, a Procuradoria já providencia a extinção da ação. E no caso do contencioso, os autos de infração que estejam submetidos a recurso, né, ou à impugnação inicial, o contribuinte deve fazer uma análise. Qual é a possibilidade dele vir a ganhar essa discussão? E aí os advogados, as pessoas que fizeram a defesa, têm a ideia disso, né? Então, às vezes, não compensa eu passar vários anos e perder uma oportunidade de pagar o débito em condições bem mais vantajosas. Então, nessa situação, nós tivemos uns casos agora de uns autos de infração de valores bem significativos que o contribuinte optou por pagar. E são vários autos de infração que tinham dele, né? Então, optou por pagar. E sempre tem essa situação, que a pessoa está demandando vários anos e o valor, às vezes, compensa. É muito mais vantajoso eu me livrar daquela causa pagando nessas condições do que manter uma causa com risco de perder lá na frente. Perfeito. Gomes, e vocês aí na Cefim, você, né, você teve uma estatística de quanto é essa dívida total que tem na Cefim de Fortaleza e qual é o percentual que vocês esperam recuperar com esse benefício fiscal? Débito a gente tem, né? A informação do montante, por exemplo, dentro da Procuradoria, porque a gente tem dois estoques de dívida, né? A dívida que já está inscrita na dívida ativa, que está à disposição da Procuradoria para ela cobrar administrativa e judicialmente. Esse valor é bem significativo, isso gira a ordem de 6 bilhões de reais, sendo que 3 bi são de praticamente 2 devedores só. Que aí, por questão de sigilo fiscal, eu não posso falar quem é. No caso da Cefim, juntando com os autos de infração, a gente tem algo em torno de 1,7 bilhões de reais. O quanto a gente vai arrecadar disso, o objetivo desse refis, embora a gente tenha esse efeito também de arrecadação, não é arrecadar. A gente quis dar uma oportunidade dos contribuintes se regularizarem e poder continuar seus negócios. Porque se a pessoa tem um débito protestado, inviabiliza ele em relação a crédito no mercado, né? Se ele vai participar de licitação, ele vai ter dificuldade para obter a certidão negativa. Então, foi mais uma oportunidade de dar a condição dos contribuintes continuarem o exercício das suas atividades, certo? Para a gente, nesse primeiro mês, a gente está tendo uma adesão muito boa de pagamento à vista. Nós já tivemos, junto à Cefim, mais de 6 mil contribuintes que já aderiram, né? Em termos de arrecadação, já foi arrecadado 7,3 milhões de pagamentos à vista, preponderantemente de IPTU, né? Parte do parcelamento a gente sabe que, em razão de não ter nenhuma diferença de desconto no início ou lá no final do mês, a maioria vão deixar para o último mês. Aí eu faço uma recomendação para não deixarem para a última hora, porque pode chegar lá e estrangular a estrutura de atendimento, nós não sabemos, estão falando aí numa terceira onda de Covid, né? Ninguém sabe como é que vai estar daqui a 2 meses. Então procurem se antecipar, fazer seu planejamento, vejam que tem
se eu fizer o parcelamento agora, não inviabilize que eu pague ele à vista daqui a 2 meses, ou seja, no mês de julho. Então, eu posso optar pelo parcelamento agora. Se a minha situação financeira melhorar, ou entrar um dinheiro que eu estava esperando receber, no próximo mês eu posso quitar com desconto maior, tá certo? Então, não deixem para a última hora. Façam isso o quanto antes, porque é mania do ser humano, deixar as coisas para a última hora. Evitem a procrastinação, né? A gente luta diariamente contra isso, né? É verdade. Como eu estou aqui dando uma olhadinha aqui nas perguntas, né? Das Certo. pessoas que estão aqui com a gente, mas parece que você está explicando tudo tão bem que o pessoal está todo aqui ouvindo. Cadê as perguntas, turmas? Aproveitem aí que a gente está aqui com o cara do ISS, o cara que sabe tudo. Mas eu estou achando que é porque realmente está super bem explicado, viu, Gomes? Então tá A ótimo. gente tinha conversado sobre algumas dúvidas, né? Eu não sei, aqui dando uma olhada aqui, ver se a gente já abordou todas, né? Mas a gente também poderia ver essas dúvidas anteriores e ver se todo mundo já teve aí. O prazo de adesão a gente já falou, né? Que é até o dia 30 de julho, né? O último dia útil de julho, sendo que o pagamento à vista, o quanto antes aderir, melhor, porque o desconto é maior. Para o parcelamento não tem diferença de prazo de adesão, só vai ter a parcela, né? Então, era uma das dúvidas que tinham sido colocada. Quem pode aderir ao Refis? É qualquer pessoa, né? Tanto pessoas físicas como pessoa jurídica, né? Não tem distinção. Se o débito é de pessoa física ou jurídica, qualquer um pode fazer essa adesão. Certo. A legislação, a gente já mencionou, mas eu repito aqui, é a Lei 11.100, de 6 de abril deste ano, né, de 2021. Né? Quais os tipos de tributo? Qualquer tributo e qualquer débito de qualquer origem, inclusive, se você, por exemplo, digamos que um empresário seja fornecedor do município em uma licitação e ele, porventura, sofreu alguma penalidade, uma multa administrativa, e essa multa está pendente, inscrita na dívida ativa, ele também pode aderir, porque alcança débitos não tributários, né? E aí, de um modo geral, eram essas questões que a gente tinha discutido e estamos à disposição de qualquer uma outra, alguma coisa que eu não tenha abordado, não tenha esclarecido. Estamos aí à disposição para isso. Perfeito. Gomes, eu tenho uma última pergunta. Uhum. Finalizou o prazo, os 3 meses, chegou em julho. Tem alguma possibilidade desse refis ser prorrogado? Se ele poderá ser prorrogado, Sim. a priori não, né? Porque a lei ela é taxativa que o refis terá duração de 3 meses estabelecido no decreto. Então, ficou aí a remissão para decreto, porque tem a questão operacional, né, de operacionalização, que nem sempre a gente consegue aprontar no momento que a gente espera. Então, o decreto estabeleceu esses 3 meses, simplesmente dizendo qual é o período de vigência do refis. Então, ele poderá vigorar nesse prazo, ele vigorará necessariamente nesse prazo. E a premissa que foi colocada para a gestão, de um modo geral, na discussão, é que esse será o único e último refis dessa gestão. Certo? Porque a gente sabe que tem gente que faz isso como uma forma de negócio. Né? É melhor eu pegar esse dinheiro e aplicar outra coisa, porque amanhã vai vir uma lei e dar desconto. Então, a gente não pode tratar essas pessoas que usam dessa forma em detrimento daqueles que pagam suas obrigações em dia. Certo? Então, será 3 meses e não terá prorrogação. A não ser excepcionalmente outra crise, a prolongação da pandemia, outra situação futura que, porventura, venha gerar alguma depressão econômica suficientemente que justifique um procedimento dessa natureza. Para isso, a gente tem a moratória, uma das formas de socorrer o cidadão contribuinte, os empresários nessas condições, e aí, numa situação dessa excepcional, poderá existir, mas em relação ao refis, é esse prazo sem prorrogação. Né? Perfeito. Então, vamos correr, né, para dar tempo a aderir aí e aproveitar esses benefícios.
Então, Gomes, aqui as perguntas aqui, acho que você já realmente esclareceu tudo, muito bem esclarecido, como sempre. E eu acredito que tenha sido muito claro, né? Você falou de todos os pontos aí. Então, na realidade, a gente está se aproximando aqui para o final da nossa live e eu queria que você fizesse suas considerações finais antes dos meus agradecimentos. Tá certo. Então, a gente só tem a agradecer, né, pela oportunidade. A gente procura na secretaria ser o mais transparente possível. A gente trabalha para isso, apesar das dificuldades operacionais que a gente tem, da estrutura que é grande, e trabalhar com a administração pública nem sempre é tão fácil como a gente gostaria, né? Mas a gente sempre esteve à disposição, inclusive em diversas oportunidades já estivemos no CRC, sempre que lançamos alguma mudança de legislação, a gente procura o CRC para procurar esclarecer isso, né? E essa é uma oportunidade que a gente se coloca à disposição para esclarecer as dúvidas de todo, e qualquer questão a gente tem toda uma estrutura de atendimento. Eu, por trás, estou trabalhando na melhoria dessa estrutura. Esse parcelamento na internet eu comecei a desenvolver, já era uma vontade nossa há muito tempo, antes mesmo do Refis vinha a ser discutido, né? Depois foi que entrou o Refis na discussão. E as melhorias de atendimento também estão sendo trabalhadas constantemente para cada dia atender melhor ao cidadão contribuinte e aqueles que representam, né? No caso, os contadores, que são aqueles que faz a relação, a ponte entre os contribuintes e os fiscos, né? Então, no mais, só agradecimento. Tá ótimo. O Gomes, aqui como representante do CRC, né, mediante essa live, eu tenho a agradecer ao Conselho Regional de Contabilidade, porque também me permitir estar aqui com você e tirar também as minhas dúvidas pessoais. É sempre um prazer estar aqui também com os colegas contadores da profissão que eu tanto me orgulho, e também como fazendo parte também de alguma forma da Secretaria de Finanças como representante lá no Conselho no contencioso administrativo tributário da Secretaria de Finanças, que para mim é uma honra imensa estar representando o CRC e os contribuintes nessa função tão importante, né, que é a justiça fiscal, vamos falar assim, a justiça fiscal, porque tanto é importante o contribuinte pagar o que ele deve só na medida que ele deve, como o fisco receber o que ele precisa receber na medida que ele tem que receber, para transformar isso em benefício da sociedade. Então, agradecemos muito você pessoalmente, a sua pessoa, sempre disponível aqui para o Conselho de Contabilidade, para a classe de contadores como um todo e empresarial, bem como também a gestão, essa Secretaria de Finanças, a Secretaria de Finanças, por essa ideia de sempre estar tentando trazer essas melhorias aí, melhorar a tecnologia para melhorar o atendimento ao empresário, ao contador e, obviamente, a toda a sociedade. Então, a gente só tem muito a agradecer e até a próxima, né? À medida aí que o pessoal solicite mais informações, a gente te convida de novo, se surgir mais alguma coisa, e agradecer muito mesmo, viu? Muito obrigada, ótimo. Um abraço também a todos que estão aqui nos ouvindo. Até a próxima. Ótimo. Então, um abraço a todos aí, né? Vendo aqui o Moisés, que está ali, né? A Jamile, e a todos que estão aí na audiência. Tá? Obrigado pela atenção de vocês aí. Tá ótimo, valeu. Essa live vai ficar gravada no YouTube do CRC, tá, pessoal? Um abraço. Tchau, tchau. Tá, boa tarde a todos. Tchau.